Olá! Hoje iremos apresentar o nosso projeto de iniciação científica Tumores Raros no município de São Paulo, Brasil. Eu me chamo Sofia e, juntamente a Ruth Irene e ao Gabriel, fomos orientados pela professora doutora Maria Tereza Bustamante. A nossa apresentação hoje se baseará na tendência na incidência de tumores sólidos infantos juvenis em São Paulo, estudo que submetemos esse ano, e passaremos por esses tópicos de abordagem. Então, para introduzir a temática, os tumores infantos juvenis são, por definição, tumores raros. Inclusive, foi realizado um estudo na Europa cuja taxa de incidência bruta foi inferior a 6 casos por 100 mil habitantes por ano. Isso para todos os tumores nessa faixa etária. São doenças que contam com notório atraso diagnóstico, isso impacta muito a sobrevida, principalmente em países como o Brasil, embora a sobrevida tenha aumentado em países com maior IDH, principalmente. No entanto, mesmo os pacientes que sobrevivem apresentam sérios problemas a longo prazo. Considerando que essas problemáticas, a incidência e a sobrevida variam conforme o tipo de tumor, é importante que sejam feitas classificações que permitam diferenciar esses tumores em diferentes regiões e períodos. Para isso, foi criada a Classificação Internacional do Câncer Infantil, que sua terceira edição foi baseada em critérios morfológicos, principalmente, mas também topográficos, para dividir os tumores em 12 grupos diagnósticos principais e em 47 subgrupos. Essa tabela, inclusive, demonstra alguns desses 12 grupos principais. Então, foi realizado um estudo com base nessa classificação no Brasil e no mundo, quanto aos cânceres mais incidentes e aos que causam mais óbitos. A gente pode observar que nessa faixa etária, as leucemias, que são tumores hematológicos, são bastante importantes, e dentre os tumores sólidos, aqueles do sistema nervoso central são os mais significativos. Então, essas doenças apresentam ainda poucos estudos e são bastante vulneráveis às desigualdades no acesso à saúde. Pensando nisso, a vigilância em saúde é fundamental para desenvolver e avaliar políticas que melhorem a assistência a esses indivíduos. O nosso estudo, portanto, objetivou analisar a tendência temporal das taxas de incidência dos tumores sólidos em crianças e adolescentes em São Paulo entre 1997 e 2015. Para tanto, nós realizamos um estudo de série temporal com base no RCBP de São Paulo. A população do estudo consistiu nos casos confirmados de neoplasias em indivíduos de 0 a 19 anos e foram adotadas as variáveis idade, sexo, cor da pele, e aqui enfatizaremos na nossa apresentação o ano do diagnóstico e o grupo diagnóstico. A análise de dados foi realizada através do modelo de regressão do Joint Point e o trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP. Partindo para os resultados, foram encontrados 12.561 casos de câncer na população entre 0 a 19 anos no município de São Paulo, classificáveis nos níveis 1 e 2 da ICCC-3, com uma taxa de incidência padronizada de 189,6 casos por milhão. Foi observada uma razão de masculinidade de 1,18, resultado da interação de fatores genéticos, imunológicos e hormonais. Observando o gráfico, podemos perceber que o tipo mais incidente de câncer infanto-juvenil é a leucemia, com uma TIP de 42,9 casos por milhão, correspondendo a 21,8% da amostra. Em seguida, temos os linfomas, com uma TIP de 26,6 casos por milhão. E, em terceiro lugar, os tumores do sistema nervoso central, com uma TIP de 23 casos por milhão. Fazendo uma análise temporal das taxas de incidência padronizada do câncer infanto-juvenil, olhando para todos os cânceres infanto-juvenis combinados, a gente vê uma tendência de estabilidade. Fazendo uma análise por sexo, no sexo masculino a gente vê uma tendência à queda no período de 2011 a 2015, e o sexo feminino mantém essa estabilidade ao longo da série histórica. Com relação aos tumores do sistema nervoso central, a gente vê uma tendência à queda durante toda a série histórica. No sexo masculino, a gente vê tendências à queda mais significativa em 2013 a 2015, e no feminino, teve um período de aumento entre 2007 e 2011. A análise das leucemias revelou uma tendência de queda de 1997 a 2006. O sexo masculino confirmou essa tendência de queda ao longo do mesmo período, e o sexo feminino a gente pode observar uma tendência de queda ao longo de toda a série histórica. Por fim, os linfomas apresentaram uma tendência de declínio durante todo o período, e o sexo masculino também apresentou essa tendência de queda entre 1997 a 2015. O sexo feminino, por sua vez, teve uma estabilidade durante todo o período. De acordo com a bibliografia, as taxas de incidência sofrem influência de fatores como a completude dos registros, a capacidade diagnóstica e a exposição aos fatores de risco. A capacidade diagnóstica, por sua vez, está diretamente ligada à dificuldade de acesso ao serviço de saúde por parte da população e ao nível de conhecimento dos profissionais acerca do câncer infanto-juvenil. Como fatores limitantes do estudo, a gente tem o fato dos cânceres serem raros, então podem haver flutuações aleatórias ao longo da série histórica, a impossibilidade da análise dos dados segundo cor e raça, e a escassez de estudos, impossibilitando a comparação com outras localidades.